Daniel capítulo 1. O tema desta manhã é: a fornalha revela com quem você anda. Tema: a fornalha revela com quem você anda. Versículo 3, 4, 5 e 6. Diz assim: disse o rei, esse rei é Jeoaquim, a Alpenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 5: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Alcança, Senhor, o nosso coração, e que o Espírito Santo tenha a liberdade de revelar o que precisamos absorver com entendimento, para que possamos viver uma vida com sabedoria, com moderação, para que o Senhor seja glorificado, mesmo nos momentos difíceis da vida. É o que nós te pedimos agora, pelo precioso nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Daniel tinha, nessa época, provavelmente 16 anos, era um adolescente, quando ele foi levado cativo pela Babilônia. Ele morreu lá, ele foi e morreu lá, com 85 anos. Daniel, nunca mais ele viu a sua família, nunca mais viu seus amigos, e nunca mais viu a sua terra natal. Ele foi levado cativo aos 16 e ficou até os 85, quando ele faleceu. O mais importante da vida de Daniel e dos seus amigos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, é extremamente relevante, pois eles permaneceram fiéis a Deus ao longo da vida deles. Em todas as situações que eles enfrentaram, eles não abriram mão da fidelidade. É a grande diferença que nós vivemos os tempos de hoje. Por pouca coisa a gente perde a fidelidade, a gente deixa a desejar, a gente se afasta, a gente reclama, a gente fica triste, fica do lado, deixa Deus do lado. Mesmo vivendo numa terra distante, onde seus habitantes nem sequer tinham ouvido falar de Deus, eles mantiveram a fidelidade a Deus. O nome Daniel tem como significado
Deus é meu juiz. A vida que Daniel levava, de fato, refletia o seu nome. O nome Ananias significa Deus é gracioso ou Deus é misericordioso. O nome Misael significa quem é igual a Deus. E o nome Azarias significa Deus ajuda ou a quem Deus ajuda. Então são homens com significados que traduziam quem era Deus na vida deles. Eles criam em Deus, a distância daquilo que eles nunca pensariam estar longe da sua terra, longe da sua família, não afastou do coração deles a fidelidade que eles tinham a Deus. Ao contrário de outros judeus, que não foram só eles que foram levados cativos, Daniel e seus amigos, de uma forma, permaneceram fiel, e os outros, voluntária e conscientemente, eles escolheram conformar-se aos caminhos estabelecidos pelo homem, pelo sistema babilônico. Se deixaram levar, se acomodaram. Isso, a gente está aqui mesmo para fazer. Esse é o sistema, vamos entrar nesse sistema. Somente Daniel, Misael, Ananias, Azarias, eles não aceitaram esse envolvimento. Eles se mantiveram separados. Quando a Bíblia fala de santificação, santificação é viver uma vida separada. Não é que você vai ter uma aerola aqui na cabeça, não. É viver uma vida separada. E esses 4 homens, eles viveram uma vida separada, santificada, separada dos prazeres, separada daquilo que o mundo oferecia, o que o sistema, às vezes o sistema obriga. O sistema obrigou, que a gente vai ver daqui a pouco, que todas as pessoas que residiam na Babilônia, naquela área, eles tinham que ter uma atitude de reverência ao rei da época. Os judeus chamados Daniel, Misael, Ananias, Azarias, eles permaneceram leais ao Senhor. Quando a gente lê o Salmo 40, ele só encaixa para quem está mantendo a sua lealdade a Deus, porque ele precisa esperar confiando, uma confiança contínua. Se a gente começa a não confiar, a não esperar nele, é porque a gente está sendo desleal, porque o nosso Deus é um Deus que age no tempo. O tempo tem o nome Deus. Deus age no tempo. O tempo é de Deus. E às vezes a gente quer que seja o nosso tempo. O nosso tempo não conta para Deus. Assim como você, às vezes, e eu, às vezes, não contamos o tempo de Deus. Não, mas está demorando muito. Mas o tempo é dele. Eu preciso ter esse entendimento do tempo dele. Sabe que a obediência é exatamente aquilo. Isso significa, é aquilo que você faz, mesmo quando ninguém está olhando. Isso é obediência. Ninguém está vendo. Você precisa manter a sua obediência, mesmo que ninguém esteja olhando. As lições dessa passagem bíblica, elas são as mesmas que nós devemos absorver e colocar em prática.
qualquer lugar, qualquer ambiente que viermos a nos encontrar, nós devemos manter firmes, recusando a comprometer a nossa caminhada cristã. Então, por isso que a Bíblia fala que eu preciso ter uma vida moderada. Por quê? Porque a minha exaltação pode comprometer a minha vida cristã. A minha precipitação. Por isso que tem muita gente que está sendo atingido pela crise da ansiedade, síndrome do pânico. O que ele faz? O que ela faz? Se precipita. Foge daquilo que Deus estabeleceu. E não foge porque quer, foge porque a própria ansiedade o impulsionou. No livro de Romanos, capítulo 14, versículo 8, Paulo, ele faz uma declaração muito clara, muito específica, que ele disse assim: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eu não sou de mim mesmo, você não é de você mesmo. Nós, eu e você, somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Então nós não temos mais, como nós acharíamos ou achamos que temos, controle sobre nós mesmos. Sabe por quê? Porque somos dele. Nós somos do Senhor. A palavra final é dele. Os planos do homem parecem direito, mas o seu final é a morte. Nós somos do Senhor. É Ele que vai dar a direção. É Ele que vai estabelecer o tempo. É Ele que vai realizar o que Ele precisa realizar de uma forma sobrenatural. Decisões e definições, estas que evidenciam o chamamento de Deus, que nos convida a viver uma vida de pureza em um mundo caído. E eu estava ali, eu lembrei que eu vi essa mesa e eu pude ter uma visão da mesa onde Jesus estava. Jesus e os seus discípulos. Era uma mesa onde que eles iam cear. Naquela mesa não tinha exaltação, glória a Deus, né? Tinha uma orientação, uma instrução, uma orientação, um esclarecimento, uma revelação. E muitos deles não haviam entendido quando Jesus disse: aquele que colocar a mão comigo no prato, esse vai me trair. Ninguém entendeu nada, porque eles estavam focados em uma outra situação. Hoje nós estamos diante da mesa para participar. O Senhor Jesus está aqui através da pessoa do Espírito Santo dentro de você. Você precisa estar sentado à mesa. Você não pode estar aquém da mesa, longe da mesa. Você precisa estar sentado à mesa. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está aqui neste lugar. Esta mesa é do Senhor. Essa mesa é do Senhor. A postura de Daniel, a postura dos seus amigos, os três tiveram um enfrentamento diferente do Daniel. Daniel enfrentou uma cova cheia de leões, e esses três jovens enfrentaram uma fornalha. A postura de Daniel e seus amigos deva ser o nosso padrão na tomada de decisões. Houve decisões para esses enfrentamentos. Daniel decidiu não parar de orar. E ele foi, mediante uma lei que foi criada, um decreto que foi criado, ele enfrentou uma cova de leões. Sadraque, Mesaque e Abednego tomaram a decisão de não se curvar.
E eles enfrentaram uma fornalha 7 vezes aquecida, para que eles fossem tostados ali. Essas decisões que eles tomaram, foi porque eles confiavam naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder que opera em cada um de nós. Eu preciso ter essa capacidade de decisão, sem hesitação. Daniel foi decidido, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram decididos, ou Misael, Ananias, Azarias, foram homens decididos, jovens, não eram jovens, foram jovens. Quando Daniel enfrentou a cova de leões, ele tinha em torno de 20 anos, 21. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, também mais ou menos nessa faixa etária. Eles tinham uma vida pela frente, mas eles não hesitaram em manter a sua confiança nele. A Bíblia não relata, mas certamente, quando aqueles 3 jovens estavam sendo conduzidos, amarrados para a fornalha, eles clamaram por socorro. E o Senhor ouviu. E o Senhor foi presente com eles, ao ponto do rei ficar confuso, porque ele viu que haviam sido lançados 3 e haviam 4. E ele disse: e esse 4º homem é semelhante ao semblante dos deuses. A decisão e a persistência desses jovens moveu a mão de Deus, o sobrenatural de Deus aconteceu na vida desses 4. Você precisa viver uma vida de decisão, uma vida de convicção, para que os momentos difíceis que chegarem, eles eram servos, eles eram pessoas perseverantes e enfrentaram a situação. E a gente não enfrenta uma dor que a gente logo fica abatido, mudança de humor. Esses homens enfrentaram uma cova de leões, o Daniel, e os outros enfrentaram uma fornalha, mas a Bíblia diz que eles estavam, os 3, passeando dentro daquela fornalha. E você, numa situação difícil, como é que você fica? Desesperado. Eles estavam passeando, sentiram Deus presente. O rei viu e eles sentiram. Saiba que as decisões e as escolhas e direção que nós tomamos refletem exatamente o estado do nosso relacionamento com Deus. Muitos falam assim: parei, não vou mais, vou dar um tempo. Olha, está refletindo o quê? A nível de relacionamento que você tem com Deus. Quase estranhos, a ponto de você, não quero. É uma intimidade muito escassa, porque os problemas que nós enfrentamos, às vezes a pessoa enfrenta, ele pensa em desistir. Está traduzindo exatamente o nível de relacionamento que essa pessoa tem com Deus. O exílio desses 4 jovens eram amigos. Por outro lado, foi, na verdade, um teste decisivo que separou os verdadeiros adoradores daqueles que eram impostores, pois se misturaram.
Ei, eu não posso ser um cristão impostor, que me misturo e está tudo bem. Eu preciso ter autenticidade, viver uma vida autêntica. Ah, mas aqui parece uma Babilônia. Então, viva separadamente da Babilônia. A Babilônia, ela não te dá o direito, não me dá o direito de me misturar, de eu normatizar uma vida mundana.